Ô Gladys, deu pra entrar na internet? Boa noite. Você ia ficar sem internet hoje, né? Pois é, hoje é um dia especial, todas as famílias estão reunidas, né? Mas eu não deixaria de utilizar essa 1 hora de estudo de André Luiz, que o dia de hoje para mim é um dia como qualquer outro. A única diferença é que todos se reúnem para fazer as celebrações da mudança de ano. Paulette, boa noite. Mas tanto quanto o Natal também, eu normalmente tendo a ser assim meio... Isso aí é uma coisa minha, desde pequeno eu sempre fui um pouco tradicionalista. Eu não sou muito afeito a tradições, não. É uma condição minha, devo trazer do passado isso. Mas a nossa promessa, no dia de hoje, 31 de dezembro de 2022, falar sobre possessão, um tema muito complexo. E antes de começar o nosso trabalho de divulgação, eu desejo para vocês também, Paulette, a todos os nossos amigos, um excelente 2023, não sem dificuldade, porque sem dificuldade nós não crescemos, mas que os desafios sejam todos eles superados em nome do Cristo, em nome do amor que nós estamos alimentando por nós, e agradecer pelas experiências que nós vamos ter, como nós tivemos em 2022, como nós tivemos em 2020 e 2021 com a pandemia. A vida é repleta de experiências, de desafios. E que 2023 seja exatamente repleta dessas oportunidades para que nós possamos ter a conquista aprendizado mesmo. E tudo é possível para aqueles que depositam em Cristo o fortalecimento de si mesmo, porque Ele é o nosso grande arrimo, é o nosso modelo, é o nosso guia. E como nosso grande inspirador, Ele foi para a cruz. Ele não teve uma caminhada simples. E Ele próprio disse, né? Aqueles que quiserem vir após mim, que tomem a sua cruz e sigam-me. É mais ou menos o caminho. Não é da infelicidade, mas dos desafios. E cada um vencido, cada outro posto em nosso caminho para vencermos, irmos crescendo, buscando o nosso Criador, como eu disse, sob o apoio de Jesus, porque Jesus é a nossa inspiração maior. E que nós possamos, como eu disse para vocês, ter um ano repleto de alegrias, de muitos êxitos e muito aprendizado. Eu vou começar. A possessão, como eu disse, é um tema complexo também. A personagem que nós vamos trabalhar com André Luiz chama-se Pedro. E Pedro, ele tinha aquela doença que nós conhecemos de epilepsia. Então nós vamos ter uma visão diferente em relação à epilepsia. Esse Pedro, ele estava nessa casa espírita, onde estava reunindo esse grupo mediúnico com a Celina, com a Eugênia, com o Raul, com o mentor também Clementino, além da presença do Aulos, do André Luiz, do Hilário, estava todo mundo ali. Então é um grupo mediúnico. Ele estava ali com umas 4 pessoas que estavam ali também na busca de socorro. Mas o Pedro era o mais incomodado. O Pedro era o que estava mais perturbado. Ele falava coisas que o próprio André Luiz não conseguia identificar nem traduzir bem, não conseguia de alguma forma, pela dificuldade que esse Pedro tinha ali com aqueles 4 na busca de um socorro. E o André Luiz consultou, na realidade foi o Aulos que consultou o Clementino, e se poderia haver ali um fenômeno, alguma coisa assim, para que, em se tratando de estudo, porque Hilário está estudando, o André Luiz está estudando mediunidade, o Aulos é o grande professor, né?
mas tinha que haver uma permissão do mentor do trabalho, que é o Clementino. E o mentor do trabalho, o Clementino, autorizou que houvesse uma manifestação, considerando o caso específico do Pedro nesse momento. Aí eles se aproximaram do Pedro, auxiliado por uma senhora. O Pedro, eles perceberam que estava sendo auxiliado aqui na Terra, o Pedro está encarnado, estava sendo auxiliado por uma senhora de cabelos brancos, né, que era a própria mãe dele, e atendendo às recomendações do Clementino, o mentor da casa, os guardas, os vigilantes, admitiram a passagem de uma entidade totalmente alienada, loucada mesmo, né, que atravessou as linhas vibratórias de contenção, e após atravessar essa linha, essa fronteira de contenção para não perturbar o grupo, mas foi permitido essa entidade entrar, ele entrou bem perturbando e vociferando de uma forma bem convulsiva e chamando o nome de Pedro, bem perturbado. Então foi concedido a essa entidade essa fronteira de contenção, os guardas permitiram ele entrar, embora totalmente perturbado, louco. Parecia ter a visão centralizada no Pedro doente, porque nada mais fixava além do Pedro. Então ele entrou ali vociferando com raiva, com convulsão e mirando o Pedro. Alcançando o Pedro, imediatamente o Pedro deu um grito agudo e cai desacordado, praticamente desacordado, desamparado. Ele deu um grito e caiu. Então o Pedro está encarnado, estava falando coisas por coisa. O Clementino foi sondado pelo Aulo se poderia realmente ser explicado, sob o ponto de vista de uma análise dos fenômenos de estudo, uma comunicação ali para que pudesse ver exatamente por que aquele Pedro encarnado estava naquelas condições. O Clementino autorizou, os guardas abriram aquela fronteira de contenção para os obsessores não entrarem, mas esse entrou com a permissão e gritando, se aproximou de Pedro. Pedro entrou exatamente nesse transe, ou seja, ele deu um grito e caiu. A sua mãe não teve tempo nem de segurar ele nessa queda espetacular. E de imediato, sob o comando do Clementino, Raul determinou que Pedro fosse transferido para um leito da sala próxima, isolando do grupo mediúnico. Então, quando ele teve o transe, quando ele gritou e caiu desmaiado, foi exatamente providenciado, e o Clementino providenciou para que ele fosse levado para uma sala do lado de onde estava realizando o trabalho mediúnico. E a médium Celina, desdobrada, né, foi incumbida de fazer o trabalho assistencial ali. E junto da Celina, nós acompanhamos, diz aqui o André Luiz, né, o Pedro com carinhoso interesse. As variadas tarefas no recinto prosseguiram sem quebra de ritmos, o trabalho mediúnico continuou normalmente, enquanto estávamos lá isolados numa outra sala, né, para o auxílio do Pedro. Pedro e o seu obsessor, que o dominava, pareciam agora fundidos um no outro. Eram dois adversários engalfinhados numa luta feroz. Fitando o Pedro mais detidamente, o André Luiz concluiu que aquele ataque nada mais era do que um ataque epilético. Segundo ele, dentro da sintomatologia da medicina, era exatamente um ataque epilético, que ele reconheceu de imediato. E o Pedro trazia agora o seu rosto transfigurado por indefinível palidez, os músculos estavam, ele chama de tetanizados, e a cabeça exibindo os dentes cerrados. Quando diz que ele estava com os músculos tetanizados, na realidade, tetanizar são as contrações musculares, são bem dolorosas, né? Especialmente a mandíbula, no pescoço, e pode, de alguma forma, interferir na respiração também. Quem está num ataque epilético, eventualmente pode causar morte também. Mas mostrava-se dobrado para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo quando retorcido pela tempestade. E Dona Celina e a mãe do Pedro afetuosamente acomodaram o Pedro numa cama e dispunham-se a fazer uma prece, quando
A rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões, a se estender aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. Então, tanto a médium Celina saiu do grupo mediúnico para atender o Pedro, como a mãe do Pedro estava nessa sala atendendo o Pedro em estado de catalepsia. Ele ficou totalmente com a cara descorada, né? Que eles chamam de lívido, né? Ou seja, o descoramento do rosto, nesse momento em que houve essas contações, essa reviravolta contínua nos olhos, aí aconteceu o contrário, houve exatamente uma vermelhidão mais forte e as faces ficaram congestas, com tanto sangue que correu por ali, a respiração ficou mais angustiada do Pedro, e ao mesmo tempo os chamados esfíncteres, a região onde nós temos o reto, se relaxaram. Ou seja, de alguma forma a região onde mantém o controle, seja das evacuações, na hora da evacuação, enfim, foram essas coisas bem desagradáveis, uma tortura bem forte no momento de catalepsia. Quer dizer, além de urinar, além de defecar, tudo estava acontecendo com o Pedro nesse momento. É um quadro realmente bastante sensível, bastante triste. E, nesse momento, o perseguidor, como se entranhara no corpo do Pedro, pronunciava palavras muito fortes, muito duras, que somente eram ouvidas pelo mundo espiritual, né? Porque todas as funções sensoriais de Pedro estavam em condições deploráveis, né? Estava em estado de epilepsia. Então não falava nada, era aquelas espumas que a gente conhece, aquelas coisas todinhas. Bom, a dona Celina, médium, afagando o Pedro, pressentia a gravidade do mal, registrava a presença do visitante, porque ela é médium, né? E uma médium perfeita, mas ela permanecia ali alerta de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliar, ou seja, ela não daria passagem. Estava muito preocupada exatamente a nossa irmã Celina com esse ataque epilético do Pedro, mas ela estava atenta para não dar passagem ao obsessor que levava ele ao estado epilético. E o André Luiz diz que anotou a cautela para não se apassivizar, ou seja, para ela não dar passagem, a fim de seguir por si própria todos os trâmites de socorro, ou seja, ela não entrou em processo psicofônico para que ela pudesse socorrer o Pedro nessas condições, junto com a mãe de Pedro, nessa sala isolada. Ela sai do grupo mediúnico para fazer esse trabalho de atendimento ao Pedro, que estava, como eu disse, com a presença do obsessor, entrou em transe epilético. Bondosa tentou estabelecer um entendimento com esse obsessor, com esse verdugo, mas não conseguiu. E esse obsessor, esse verdugo, continuava gritando para os nossos ouvidos sem acolher os apelos comovedores. Então, esse obsessor gritava, claro que os encarnados não ouviam, mas ele gritava, vociferava com muito ódio ali, engalfinhado com o corpo de Pedro, e Pedro nesse ataque epilético, e a Celina tentando, pela prece, tentar realmente convencer. Mas ele começou a dizer, ouvido por André Luiz e pela própria... o que estavam ali, né? Vou me vingar desse cidadão, vou me vingar dele. Farei justiça com minhas próprias mãos. E ele estava com raiva dizendo isso. Censuras ultrajantes apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais do Pedro a contorcer-se. Ou seja, se o Pedro fosse médium psicofônico, ele falaria isso. Mas como ele estava em estado epilético, a aproximação mental engalfinhado com a mente do Pedro, esse espírito estava falando tudo isso. Mas claro que o Pedro estava em estado, né, epilético, não haveria como exteriorizar o que o espírito estava falando, embora o André Luiz estava ouvindo, e o Pedro estava ali em contorção epilética. Permanecia Pedro plenamente ligado ao obsessor, que o tomara inesperadamente. E o córtex cerebral, a camada, o tecido que envolve o cérebro, apresentava-se envolvida de uma escura massa fluídica. Reconhecíamos no Pedro incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Então, o espírito, nessa aproximação, nesse processo de vampirização, em que disparou todo um processo eletromagnético do cérebro do Pedro, que já é realmente um epilético. Então, com a presença, com a autorização lá do Clementino, que esse obsessor entrou gritando e tal, se aproximou do Pedro e se engalfiou com ele, ele entrou em transe epilética. E nós estamos vendo que
a mente, na realidade, o cérebro físico dele e também fluídico estava totalmente dominado por energias muito pesadas. Reconhecemos no Pedro a incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, o Aulus informou o seguinte: nós estamos diante de uma possessão completa, ou o que ele chama de epilepsia essencial. E o Hilário, como sempre, indagador, perguntou se o Pedro estava inconsciente daquilo que estava acontecendo com ele. O Aulus, ele está inconsciente sim, em algum momento, né, é considerado um enfermo terrestre, ele está no momento sem recurso de ligação com o cérebro carnal, o Pedro. Porque todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica do obsessor. Os seus centros motores estão desorganizados. Pois bem, mas a pergunta foi se ele tinha consciência do que estava acontecendo. Todo o cerebelo está empastado de fluido deletério. Então, seja a camada do córtex cerebral, tanto quanto o cerebelo na base do cérebro, estavam também empastados de fluido deletério. Na realidade, o cerebelo, a função do cerebelo é exatamente essa, é a manutenção do equilíbrio, da postura, do controle do tônus muscular, tanto quanto os ajustes dos movimentos do corpo e o aprendizado, né, no campo motor, psicomotor. Então, o cerebelo é que tem esse controle, como eu disse, né, do equilíbrio, da postura, do tônus muscular, das energias dos músculos. Então, essa região do cérebro, que fica bem na base aqui do nosso crânio, estava totalmente empastado de fluido deletério, por isso esse descompasso muscular. Portanto, as vias do equilíbrio parecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, ele não dispõe de controle para o autogoverno, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é cometido. Ou seja, quando ele acordar da epilepsia, ele não vai se lembrar dos detalhes, não vai se lembrar do obsessor nem nada, quando ele acordar, dentro da consciência física. Isso, porém, não vai acontecer no Pedro, sob o ponto de vista do perispiritual, porque no perispírito estão arquivadas todas as particularidades da situação que ele está vivendo nesse momento, exatamente para que possa enriquecer os patrimônios das suas experiências. Então, esse fenômeno, embora ele acorde depois do transe de epilepsia e não se lembre de nada, mas esse transe, esse fenômeno, essa aproximação, esse engalfiamento de obsessor dele, né, esse verdugo dele, esse vampiro dele com ele, levou a todo esse processo de desconjunção, totalmente desequilíbrio total. No perispírito dele, ele vai deixar gravado sim. Então, esse fenômeno está sendo gravado na condição mais profunda da consciência do Pedro. Embora quando ele acordar não vai lembrar de nada. Tá? E aí o André perguntou ainda, né, pensando em continuar o estudo, de vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, que estão realmente jungidos, presos, ligados um ao outro, e não obstante essa dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito, será válido considerar o fato da epilepsia, no caso do Pedro, né, que nós estamos examinando agora, como sendo um transe mediúnico, porque o Pedro deu aquele grito e desmaiou com a presença do obsessor que entrou na sala por permissão de Clementino e na aproximação, nesse engalfiamento, né, ele entrou exatamente na mente do obsessor, o obsessor entrou na mente dele e nessa briga entre os dois, nessa violência entre os dois, nesse ódio entre os dois, evidentemente o corpo ressentiu, mexeu com o sistema nervoso central a partir dos tecidos corticais, do cerebelo, todo o sistema muscular, enfim, o corpo físico recebeu todo o impacto de um espírito. E o André Luiz está perguntando se aí era um transe mediúnico, se na epilepsia apresentada, em função de todas essas disfunções neurológicas, isso poderia ser considerado uma psicofonia, por exemplo, ou um transe mediúnico. É a pergunta do André Luiz. O Aulus explicou o seguinte: sim, nós presenciamos um ataque epilético segundo definição da medicina, pelo menos como a medicina classifica a epilepsia. Entretanto, nós somos obrigados a identificar como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Não deixa de ser um transe mediúnico de baixo teor, porque nós verificamos aqui uma associação de duas mentes doentias, desequilibradas, que se prendem às teias do ódio recíproco. E fixando pelo menos dois ali infelizes em contorções, ele disse o seguinte, porque nessa contorção também o obsessor está nesse processo. Nessa aflitiva situação,
achava-se Pedro nas regiões inferiores antes da presente encarnação que lhe constitui uma bênção. Ou seja, antes desse processo dele reencarnar e ter essas crises que nós estamos vendo aqui, né, da sua epilepsia, ele teve um estágio, ele ficou muito tempo nas regiões do umbral. E, evidentemente, a reencarnação foi uma bênção para ele. Ou seja, mesmo esse ataque epilético não é uma coisa ruim para ele, porque ele ficou muito tempo nas densas brumas do umbral. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Hoje em dia melhorou um pouco, qual ocorre em muitos processos semelhantes pela reencarnação. Esses reencontros de ambos são agora mais esparçados, dando aso aos fenômenos que nós estamos observando. Quando o obsessor se aproxima, ele entra em estado epilético, mas é mais esparçado, isso não acontece sempre, nem todo dia. Enquanto no umbral, esse engalfiamento era todo dia, toda hora, todo momento, esse sofrimento. Quando ele encarnou, isso aliviou um pouco. Agora, quando ele aproxima o obsessor, ele entra em estado epilético. Porque Pedro ainda traz o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. E nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, a médium Celina, com o auxílio do Aulus, formulou uma vibrante prece, implorando a compaixão de Deus para os infortunados ali, que se digladiavam de uma forma absolutamente inútil, numa briga, numa violência muito grande. As frases da Celina, né, libertavam, soltavam, né, projetavam jatos de forças luminescentes a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio esses participantes do conflito. Então, durante a epilepsia, a Celina, ela fazia prece e emitia seus jatos de energias positivas para os dois, que ela sabia que o espírito estava ali próximo também, e ambos iam acalmando um pouco com o passe que a Celina, auxiliada pelo próprio Aulus, estavam aplicando. Nós vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima de repouso, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Quando a Celina aplicou o passe nesse transe epilético, em que Pedro, como eu disse, não vai ter consciência nenhuma, mas sob o ponto de vista espiritual, ele está tendo consciência do processo. Até porque ali é um ódio recíproco, eles estão se odiando um ao outro. Quando ela aplica o passe, o obsessor se afasta, há uma calmaria, digamos assim, acalma-se um pouco o fisiológico também do Pedro e ele entrou num sono profundo, ele adormeceu. Pois bem, os guardas conduziram, né, o obsessor, estava semi-adormecido, com o passo que foi dado, né, e ele foi levado para um lugar de emergência, esse obsessor. Enquanto que Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à mãe de Pedro. Ela tomou aquela água fluidificada, a mãe estava ali, né, meio tonta, porque estava vendo o filho num ataque epilético, assustada, evidentemente, né? E começaram aqui exatamente algumas perguntas. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Mais uma vez, foi o Hilário que perguntou, porque o André Luiz perguntou se ali estavam diante de um transe mediúnico. O Aulus confirma que ali, de baixo teor, mas era um trabalho mediúnico. E, por sua vez, o Hilário insiste na pergunta, né, se realmente ali havia, de alguma forma, né, ou poderiam chamar o Pedro de médium, porque ele é um epilético. Será que os epiléticos são médios? Essa é a pergunta do Hilário para o Aulus. Olha, ele diz o seguinte: pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, nós precisamos considerar que antes de ser um médium, na acepção comum do termo, ele é um espírito endividado a redimir-se. Ou seja, o Aulus está explicando que nem é errado dizer que alguém que tem a epilepsia seja médium até nos momentos dos ataques, mas, de alguma forma, está em processo de remissão, ou seja, está resgatando um débito. Claro que ele não poderá cogitar do próprio desenvolvimento mediúnico, assim, pegar um epilético e botar em grupo mediúnico. Jamais. Nada disso. Não se recomendaria alguém que teve ou tem
ataques epiléticos em grupo mediúnico. Não é recomendável, é isso que ele está dizendo aqui. Não se poderá cogitar do próprio desenvolvimento mediúnico. O Aulo sorriu e asseverou o seguinte: olha, a princípio, desenvolver, em boa lógica, né, quer dizer o seguinte, desenvolver a mediunidade, né, quer dizer o seguinte: retirar do invólucro, fazer progredir ou fazer produzir. Assim, compreendido, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva os recursos pessoais no próprio reajuste através da epilepsia. Porque a epilepsia é uma doença kármica que ele está em processo de reajuste. Agora, não se constrói em paredes sólidas em base insegura, pensando em mediunidade, botar ele para um grupo mediúnico, peraí. Porque necessitará curar-se. Então ele precisa curar-se da epilepsia, para que ele possa estar trabalhando com... Porque a epilepsia ocorre o fenômeno porque ele está alimentando um ódio ao que ele está perseguindo, tanto quanto que ele está perseguindo com ódio. Então a epilepsia ocorre, esses processos do destrambelhamento neurológico, neuropsíquico e físico também, por causa do ódio realimentado. Então ele não está equilibrado. Botar um homem desse, uma pessoa dessa, num grupo mediúnico, evidentemente vai haver grande problema, porque a epilepsia ocorre necessariamente porque há uma sintonia. Há um engalfiamento entre o obsessor e o epilético. Porque se o epilético se melhorar, com certeza esse processo não vai ocorrer dessa forma. Mas ele precisa crescer, curar-se, através de uma mudança de comportamento. Se é assim, o Hilário continuou perguntando, então não resultará em frutífera uma frequência, uma casa espírita, alguém que tem epilepsia? Se a pessoa é epilética, e se ela não se propõe a melhorar, no caso, se ela frequentar uma casa mediúnica, um grupo mediúnico, porque aqui está no grupo mediúnico tentando receber auxílio e socorro, para que adianta estar num grupo mediúnico com epilético? Adianta alguma coisa? É uma pergunta que o Hilário faz para o Aulos. Aqui, diz o Aulos para ele vai recolher as forças para o refazimento. Assim como aquelas plantas raquíticas que encontram estímulos da sua restauração quando é adubado, quando lhe oferece adubo. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele, o Pedro e o desafeto, isso vai depender de cada um, é claro, incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço. Modificando pouco a pouco o campo de elaboração das forças mentais, sobrevirá então um aperfeiçoamento das individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde tão cristalina quanto desejamos, ou seja, ele precisa caminhar, subir montanha para sair dessas condições, porque a epilepsia, o ataque ocorre porque ainda há, eu uso a palavra engalfiamentos entre o epilético e o obsessor que leva à epilepsia. Saudáveis e renovadoras pensamentos, quando a pessoa melhorar o pensamento, assimilados pela dupla, ou seja, tanto o obsessor como o do Pedro, evidentemente eles poderão melhorar-se, né? Ambos poderão melhorar o seu comportamento saindo do ódio. Porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de uma reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. E diante da nossa atitude cismarenta, André Luiz, eu estava meio cismado ali naquele exame, daquelas questões muito complexas, né? Enfim, o Aulos ainda ponderou o seguinte: aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Não é porque a pessoa tem a epilepsia, pode ser considerada mediunidade de baixo teor, sim, mas evidentemente médiuns ou a estrutura mediúnica não acontece de forma improvisada, as pessoas já vêm preparadas para isso. Como todas as edificações preciosas reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo, sem o amor e o devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas mediúnicas. Voltando, porém, a atenção para o Pedro, que estava dormindo nesse momento, adormecido por causa do passe do Aulos e da própria irmã Celina, ele perguntou: o nosso amigo está preso significativamente montante, né? Na realidade, ele tem muitos débitos, vamos dizer assim, ele tem um montante de débitos com o passado. E ninguém pode avançar livremente para o futuro sem solver os compromissos do passado. Por esse motivo, Pedro ele traz consigo uma aflitiva mediunidade de provação pela epilepsia. Não pode estar nesse momento em grupo mediúnico, é claro. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, e por isso,
deve ser encarado como doente, como enfermo e não como médium, num primeiro momento, requisitando carinho e tratamento. Ele precisa tratar. Quando ele tratar e não tiver mais as convulsões epiléticas, aí sim ele poderá estar num grupo mediúnico. Mas para isso ele precisa buscar o caminho do bem. Se não buscar o caminho do bem, evidentemente ele não poderia jamais estar. Aliás, qualquer pessoa que não busca o caminho do bem não deveria estar em grupo mediúnico jamais. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou a fronte de Pedro, auscultando-o demoradamente. O que é que o Aulis fez? Agora vamos ver um pouco a história dele. Vamos ver o que ele vai, o que eu vou entrar na mente dele, ver a matéria mental dele, para a gente ver o que houve com ele. O Aulis vai fazer isso. Decorrido alguns instantes de silêncio, informou: olha, o nosso irmão Pedro, a luta dele já vem de muito longe. Então o Aulis já está entrando no mundo mental do Pedro para ver exatamente por que ele está vivendo isso. Quais as matrizes, as causas reais dessa epilepsia, tá? E o Aulis está fazendo esse adentramento no campo mental do Pedro para identificar isso. E começa: nós não dispomos de tempo para incursões no passado, não vou recuar muito não. Mas de imediato eu posso dizer que eu estou reconhecendo aqui o verdugo de hoje como vítima de ontem. Então o verdugo que leva ele ao estado epilético foi vítima dele em vida passada. Na derradeira metade do século passado, no meado do século XIX, lá na época em que estava surgindo o espiritismo, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. E o atual algoz, o perseguidor que presentemente lhe domina as energias, era-lhe, pasmem, irmão consanguíneo. O atual verdugo obsessor que leva a estado epilético foi irmão dele consanguíneo no século XIX, no meado do século XIX, né? E o que acontece é o seguinte: a esposa desse irmão, né, foi seduzida pelo Pedro. Pedro era médico. Pedro acabou realmente se engraçando com a própria cunhada. Esse é um problema que o Aulis está identificando aqui, no drama dos dois que estão se odiando, engalfiados em muito ódio, sendo que o Pedro reencarnado tem as crises convulsivas sempre quando o seu irmão do passado se aproxima. Para isso, insinuou-se de forma diversa para ganhar a esposa, a sua cunhada, né? Além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, prejudicou o irmão dele financeiramente, até incliná-lo a uma internação, e internou o irmão dele como médico, né? Em que o irmão ficou internado por muitos até morrer, para ficar com a esposa do irmão, com a cunhada. Desencarnando e encontrando na posse da mulher, quando então esse irmão do Pedro, na vida anterior, desencarnou, e quando veio a carne como desencarnado, perturbado, viu que o Pedro estava com a ex-esposa dele, ele ficou realmente com muito ódio disso. Ele percebeu que o Pedro, como médico, fez tudo para tirar ele do caminho para ficar com a esposa, para ficar com a cunhada, né? E aí foi que ele começou a nutrir o ódio pelo próprio irmão, com muito ódio do próprio irmão. Martelou-lhe então a existência e aguardou o além-túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar, ou seja, a ex-cunhada do Pedro, ou seja, aquela que foi esposa do irmão que hoje é o obsessor, ela do trio, depois sofreram largamente no mundo espiritual inferior, ela foi a primeira que, como culpada, né, foi a menos culpada no caso, né, foi a primeira a reencarnar, né? Então ela reencarnou, onde mais tarde recebeu como filho o Pedro, aquele médico delinquente, do qual tinha com ela, que na época era cunhada dele, se torna mãe dele agora nessa encarnação, e aí se torna mãe dele, né? E exatamente para tentar se purificar no chamado amor. E o irmão atraiçoado continua ainda no mundo espiritual, ainda não encontrou as forças para a modificação, e continua vampirizando o seu ex-irmão, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Então é um trio. Essa velha de cabelos brancos que levou o Pedro na casa espírita para o tratamento, e naquele momento que ela leva, foi autorizada lá pelo Clementino, a entrada do obsessor, que é o irmão, agora sabemos que é o irmão consanguíneo do Pedro, e começou a gritar Pedro, Pedro, e nesse momento ele gritou e entrou em estado epilético. Há um drama do passado, do qual essa mãe, essa velhinha, que está amparando o Pedro e levando ele para cuidar, então ela tem um filho epilético,
na outra encarnação foi cunhada dele e acabou realmente convivendo com ele, né, do seu ponto de vista, na realidade, como mulher, como esposa dele, porque ele enganou o próprio irmão, internando o irmão como se fosse louco. E o Aulus acrescentou o seguinte: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ele está dizendo o seguinte: tudo, por isso que ele falou, não há como, vinculado a um passado de erro, eu não posso caminhar para o futuro sem resgatar esse meu passado. Eu preciso saldar a minha dívida do passado. Aqui nós estamos vendo uma possibilidade de saldar o débito do passado. Pelo menos a mãe do Pedro, que foi, né, a amante dele, e foi como cunhada, né, acabou também enganando o seu próprio marido, que era o irmão de Pedro, e o marido morreu no sanatório. Evidentemente eles estão reencarnados, pelo menos o Pedro está reencarnado como filho da ex-cunhada, para, nesse chamado fogo em que aflige de muito sofrimento e dor, para que possa haver exatamente a reparação do erro do passado. Ninguém ilude a justiça de Deus. Ninguém. Não há possibilidade de um ser humano enganar a lei divina. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Porque nós que cometemos erros, sobretudo contra o próximo, em algum momento nós vamos ter que reparar esse erro. Não há como fugir dessa lei. Ninguém foge da lei de Deus. Isso não é uma lei punitiva, é uma lei justa, para que eu possa sentir no mal que eu fiz o mal que eu vou passar. O ensinamento era simples, contudo a terrível situação de Pedro, fatigado, triste, infundia no justificável espanto. Estudando sempre, Hilário considerou o seguinte: olha, se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, o que ele poderá fazer num agrupamento como este? Já que ele vem aqui, teve um ataque epilético, o que pode ser feito por ele num grupo mediúnico? Já que ele vem para receber socorro. O Aulus explicou o seguinte: o acaso não consta nos desígnios superiores, Hilário. Não nos aproximamos uns dos outros sem uma lógica, sem uma razão. De certo, o nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto como médium, pelo menos ele precisa receber o concurso fraterno imprescindível ao seu justo soerguimento. Curar-se-á, contudo, em tempo breve? Perguntou o Hilário. Então ele vai se curar rápido? E o Aulus respondeu com uma simples assim: mas quem sabe? Nós não sabemos, eu não sou profeta, não pode ser que ele vai se curar com os tratamentos de desobsessão imediatamente. Não posso dizer isso para você. Isso vai depender muito dele, diz aqui o Aulus. Depende da vítima com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores pode determinar para ele altas visões da vida, claro. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem das mentes doentes. É o caso que está acontecendo. Uma epilepsia por um processo obsessório. Uma epilepsia por um processo que ele levou o irmão dele para o sanatório, ele como médico, morreu no sanatório e está passando problemas gravíssimos no campo também mental. E aí a epilepsia, quando há o ataque epilético, é exatamente um processo de possessão completa. No ataque epilético, os dois se engalfinham, mente a mente, corpo a corpo, perispírito a perispírito. E dentro dessa realidade, já que nós estamos narrando aqui obscuros processos da obsessão, da possessão também, e que decorrem de mentes doentes, aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso ele persevere no campo de nossa consoladora doutrina espírita, sem dúvida, ele poderá abreviar o tempo de expiação a que se acha sujeito. De vez que, em se convertendo ao bem, ele poderá modificar o tônus mental, também do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão, de renúncia, humildade e fé. Mas ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu na vida anterior. Porque, de alguma forma, ele levou o irmão dele para morrer no sanatório, para simplesmente se apossar da cunhada. A se manifestarem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispírito. Está dizendo o seguinte:
mesmo que o obsessor seja afastado, que se converta, que seja tratado, o Pedro não estará imune dos ataques epiléticos, porque não será agora os ataques epiléticos que eles chamam de epilepsia secundária. Os ataques de epilepsia secundária ocorrerão pela simples recordação mais fortes das besteiras que ele fez no passado. A simples lembrança pode levar ele aos ataques epiléticos também. Então já não seria um processo de possessão. Seria uma epilepsia por recordação dos erros e o que ele vai viver. Porque se esse obsessor se afastar dele por um tratamento e ele já não tem mais esse processo desse verdugo provocando a epilepsia, ele permanecerá tendo a epilepsia pelas recordações das lutas, né, pelos desequilíbrios do passado. E isso é trabalho de longa duração. Isso vai durar muito tempo, esse processo aí? Perguntou Hilário. O Aulo respondeu: quem poderá penetrar na consciência do outro? Como é que eu posso penetrar na consciência aqui do Pedro e dizer que vai ser amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos? Não temos condições de responder essa pergunta. Com esforço da vontade é possível apressar sim a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores, mas é preciso esforço. O assunto, porém, é de fórum íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem, ou seja, as informações ajudam muito. Os médios que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação, melhores destinos terão, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos nós aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E, ante essas nossas admirações, o Aulos concluiu o seguinte: o problema é de aprender sem desanimar, de servir ao bem sem esmorecer. Então, quem tem epilepsia, quem está passando por um processo dos transes de epilepsia, precisa saber que, em algum momento, alguém vai assistir isso que possa ser portador de um processo de epilepsia, ou secundário, ou primário. Mas o problema é o seguinte: nenhuma doença nasce de fora, toda doença nasce do doente. O Pedro, ele causou tudo isso. É claro que quando o seu inimigo, o seu ex-irmão do passado é enganado e morto no sanatório por recomendação dele como médico, mau médico, a aproximação dele aumenta, empasta ainda mais, sobretudo, o cerebelo, o córtex cerebral, criando aquele empastamento tóxico de energias tóxicas, do qual destrambilhará o sistema nervoso central e todo o estado psíquico ficará realmente totalmente vulnerável, alterado, e o corpo físico não aguenta isso. O corpo físico entra em convulsão, os músculos retêm, os dentes, aquelas espumações, aquelas coisas. Isso acontece como característica muito comum aos processos de ataque epilético, que pode ocorrer com aproximação do verdugo ou não. No caso, se esse irmão dele se doutrinar, sair e tal, for convencido e não querer continuar, vingar-se, né, e começar um tratamento isolado já, ele vai continuar tendo a epilepsia, porque ele ainda tem no subconsciente todo um trauma interexistencial provocado em vidas anteriores que está muito forte, como um vulcão dentro da consciência dele. Como é que ele vai fazer a ressignificação desses traumas interexistencial que vem de outras vidas? Nós temos traumas dessas vidas e temos traumas de vidas anteriores, e que trazem esses distúrbios neurológicos, psicológicos também, e mentais muitas vezes. E no caso aqui do Pedro, evidentemente, mesmo que o irmão dele seja retirado, seja tratado e não mais alimente ódio contra ele, repito, as recordações dos males que ele fez no século XIX, no meado do século XIX, voltando à tona como um quisto, como uma mancha energética que ele traz no mundo subconsciencial, sempre quando bate lá, evidentemente, isso vai disparar todo um desequilíbrio energético nele, o seu sistema nervoso central entrará em alteração, as produções, seja endocrínicas, a partir da epífise, da hipófise, da tireoides, da timo, da suprarrenal, haverá um destrambelhamento de produções hormonais, tanto quanto é como se fosse, como não, é um verdadeiro curto-circuito na mente, é um curto-circuito nos neurônios, em que haverá todo esse sintoma que nós conhecemos na sintomatologia de um processo de epilepsia. O epilético, obrigatoriamente, ele traz esses traumas do passado. Há uma pergunta da Alice que
tal. Desculpa, Alice, eu pensei que era uma pergunta. Mas olha, aqui nós ficamos por aqui. Nós falamos um pouco de possessão, no caso específico de epilepsia, é uma possessão completa, absoluta. E vamos falar na próxima live sobre o sonambulismo torturado. Nós vemos um sonambulismo maravilhoso, em que, como sonâmbula é perfeita a nossa irmã Celina, agora vamos ver um sonambulismo mais perturbado, que é com Eugênia. Eugênia já não é tão assim, tão profunda no sonambulismo como é a Celina. Já vimos isso anteriormente. Nós vamos dar sequência a um sonambulismo torturado. Como é que é isso, tá? Quanto à possessão, nós vimos aqui. A possessão é um fato real, acontece de fato, e Allan Kardec estudou sobre isso. Nós vemos um caso, Pedro, até Eleusa aqui presente também, me lembrou que Celina, certamente já dizem, tá, nas chamadas bocas miúdas, né, que Celina, que nós estamos estudando aqui, seria supostamente o Chico Xavier, né? E que o Pedro, nesse caso específico do livro aqui, teria sido vindo essa informação de que era o filho do chamado Vantuil de Freitas, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que tinha um filho chamado Zeus Vantuil, um grande pesquisador, um grande historiador, um grande líder também espírita, como encarnado como Zeus, mas que teria sido esse Pedro, ou era o Pedro, ou ainda como Vantuil, ainda na condição de Vantuil, e só usou o nome Pedro. No fundo, Vantuil não, Zeus Vantuil, seria ele encarnado nessas condições, e essa velhinha que teve esses problemas no passado e tal, seria a esposa exatamente do Vantuil de Freitas, como eu disse, foi durante 28 anos presidente da Federação Espírita Brasileira. São detalhes, né, paralelos que não acrescenta nada, mas só estou dando como curiosidade. O importante é saber que a epilepsia ela vai continuar, e pelo que me consta na história do Zeus Vantuil, as epilepsias dele realmente se tornaram esparsas e depois desapareceram, porque ele mudou a forma de se comportar, realmente comportou dentro do que os ditames da doutrina espírita, e ele acabou exatamente se harmonizando energeticamente, o sistema nervoso dele entrou em equilíbrio, e aí ele conseguiu ganhar essa encarnação. É mais ou menos que eu conheço a história dos bastidores. Mas agora nós vamos entrar na próxima live sobre o sonambulismo torturado, ok? Um grande abraço para vocês, uma excelente passagem de ano também. Obrigado, Gladys, obrigado, Alice, obrigado, Eleusa, obrigado àqueles que estavam, Paulette. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu também oro muito pelo grupo que me acompanha aqui, que eu vejo por aqui, pelo Instagram. Eu oro sempre, peço a Jesus por vocês, pela família de vocês, para que nós possamos continuar nessa nossa rota, aprendendo e com as informações, sentidas informações para a nossa vivência evangélica com equilíbrio e darmos um salto de qualidade de evolução moral e intelectual na atual encarnação. Grande abraço para vocês, muita paz, um excelente 2023, boas festas para todos.